Olá, bom dia! Começa agora o Plenário em Ação. Hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2026. Eu sou Ronaldo Penido e te convido a acompanhar comigo um resumo com as principais atividades realizadas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Assim como a maioria dos brasileiros, hoje o Parlamento Paulista também amanheceu em ritmo de Copa do Mundo. A torcida Alesp pela Seleção Brasileira de Futebol está animada e sonhando com a vitória do Brasil contra o Haiti no jogo de logo mais às 9h30 da noite. O deputado Gilmacy Santos, do Republicanos, por exemplo, líder do governo na Alesp e presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, montou o time ideal que ele gostaria de ver entrar em campo esta noite. Acompanhe na trend que o deputado Gilmacy Santos gravou com a nossa equipe de redes sociais. A minha seleção é totalmente diferente. Olha como vamos começar, hein? Lateral direita. O Douglas. Marquinhos. Ok. Marquinhos na direita. Cadê o Gabriel, o outro zagueiro lá que jogou? Olha aqui, vai lá pra ponta. Esse aqui vem aqui pro meio. Esse vem aqui pro meio. Cadê o outro meio que eu tinha colocar ali, que é o Danilo? Esse vem pro meio também. O Hendrick. 3. O Vini e o... Vamos deixar o Neymar aqui jogando aqui no meio, né? Armando o time aqui assim, o time ficar legal. Essa seria a minha escalação no próximo jogo. Só que caiu. Derrubaram um aqui, Danilo. Derrubaram o Neymar, mas a gente espera que durante a partida ele não caia e faça um bom jogo com a camisa da seleção brasileira. O deputado Rogério Nogueira, do PSD, arriscou um palpite para o jogo desta noite do Brasil contra o Haiti. Vamos ouvi-lo. Aí amanhã Brasil, hein? Meu palpite é que o Brasil vai ganhar de 3-0. Vini Júnior, Rafinha e Hendrick. Com certeza ele vai entrar, né? E vai jogar e vai marcar. Tamo juntos. E por falar em futebol, você sabia que o Rei Pelé, que atuou em 4 mundiais e foi o único jogador a conquistar 3 títulos nas Copas de 1958, 1962 e 1970, empresta o seu nome para um projeto de lei da deputada estadual delegada Graciela, do PL. Ainda em tramitação na Alesp, esse projeto propõe a criação da Medalha do Mérito Esportivo Rei Pelé, a ser concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a atletas, técnicos, dirigentes e outros profissionais diretamente vinculados à prática esportiva ou paradesportiva, que tenham se destacado em suas respectivas áreas de atividade. Agora, vamos conhecer outras leis de incentivo ao esporte e ao futebol que foram aprovadas pelos parlamentares da Alesp. Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo debateu e aprovou leis voltadas ao futebol e ao incentivo de práticas esportivas. A Lei 15.868 de 2015, voltada para a segurança e conforto dos torcedores nos estádios de futebol, é uma combinação de regras que buscam garantir a melhor experiência possível para a torcida. Um dos artigos desta lei dispõe sobre a numeração de lugares para evitar tumultos antes do início das partidas e facilitar a organização dos torcedores em jogos das principais divisões do Campeonato Brasileiro e Estadual. Os ingressos são vendidos obrigatoriamente com a indicação da cadeira correspondente. Se a entidade organizadora vender entradas não numeradas, será obrigada a devolver o dinheiro ao torcedor imediatamente. Essa lei define ainda que integrantes de torcidas organizadas devem entrar no estádio em horário diferenciado, para que não haja interação com o público geral ou com a torcida rival. A lei estabelece punições para clubes ou entidades esportivas que incentivarem e permitirem práticas proibidas pelos torcedores. A Lei 17.464 de 2021, proposta pelo ex-deputado Adalberto Freitas, do PSDB, criou o Dia do Futebol Varziano, no Estado, a ser celebrado no dia 30 de junho. A lei enaltece o papel dos campos de várzea para a cultura e homenageia os que restaram das gerações passadas. Tem também a Lei 17.455 de 2021, desenvolvida pelo deputado Mauro Bragato, do PSD, que incluiu no calendário oficial do Estado o Dia do Futebol Médio, comemorado em 13 de janeiro. Conhecido popularmente como Futebol Society, trata-se de um esporte reconhecido mundialmente
por ser de fácil acesso e baixo custo. A Lei 13.918 de 2009, conhecida também como a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, financia diversos projetos desportivos em todas as regiões, por meio da destinação de parte da arrecadação, como o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A medida foi responsável pelo financiamento de centenas de projetos. Outra lei importante que envolve o futebol é a Lei 13.748 de 2009, que obriga os clubes de futebol que tenham atletas menores de 18 anos em suas categorias de base ou time profissional a assegurar suas matrículas na rede oficial de ensino. A lei busca garantir a capacitação educacional do jovem atleta para que, além do auxílio financeiro, tenha garantido seu desenvolvimento escolar e a conclusão do ensino. Em tramitação na Assembleia Legislativa, temos os projetos de lei. O PL 173 de 2025, do deputado Vitão do Cachorrão, do Podemos. Esse projeto revoga o dispositivo legal que permite a órgãos públicos limitar a circulação de pessoas no entorno de estádios em dias de jogos. O PL 388 de 2025, do deputado Guilherme Cortez, do PSOL, que institui a política estadual de combate à discriminação racial, LGBTfobia e violência contra a mulher nas arenas esportivas e estádios. Também em tramitação no Parlamento Paulista, o PL 908 de 2023, do deputado Márcio Nakashima, do PSD, que altera normas sobre a manutenção de lotação e marcação de assentos numerados em estádios de futebol e centros esportivos. E o PL 911 de 2023, do ex-deputado Simão Pedro, do PT, que propõe um programa esporte social voltado ao fomento do esporte amador no estado, incluindo o futebol e o futsal. E por falar em futebol e Copa do Mundo, a Alesp recebe uma exposição em homenagem ao jogador Sócrates. O inesquecível ídolo corintiano Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, meio-campista que se consagrou no Corinthians em 1978. Impossível esquecê-lo, não é mesmo? A Alesp também não esqueceu. A exposição, realizada aqui no Parlamento Paulista, reúne fotos, faixas e troféus conquistados ao longo da carreira do jogador que teve uma grande liderança dentro e fora dos gramados. Eu fui conferir a mostra. Acompanhe comigo. Com a camisa do Corinthians e da seleção brasileira, ele foi ídolo. Mas também é lembrado por ser uma das vozes que atuaram contra a ditadura militar. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ou simplesmente Dr. Sócrates, é um dos homenageados em uma exposição realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo. A exposição Democracia Corintiana reúne telas, troféus e objetos que celebram o legado do movimento que marcou o futebol e a luta pela democracia nos anos 1980. O momento é o momento de defender a democracia. E esse símbolo do braço levantado que o Sócrates imortalizou quando jogava ainda no Corinthians, acabou virando um símbolo esportivo da defesa da democracia, da defesa da soberania. Então, a ideia de homenagear a democracia corintiana na pessoa da figura do Dr. Sócrates partiu dessa necessidade dos tempos atuais. Os objetos fazem parte do acervo do Corinthians e remetem a um período marcado pela atuação de jogadores com grande liderança, dentro e fora dos gramados. São objetos, troféus, publicações, cartazes, que nos remetem à lembrança daquela época, daquele jogador, daquele time e daquele momento histórico que o país vivia. E o quarto e último encontro do ciclo Introdução à América Latina, promovido pelo ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, trouxe como tema central a formação social latino-americana. O encontro é uma parceria entre o ILP e o Memorial da América Latina. A união das duas instituições visa ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer o debate sobre temas relevantes. A Cauane estuda relações internacionais e sabe que entender sobre a América Latina é fundamental para sua formação.
Por isso, ela fez questão de participar do seminário promovido pelo Instituto do Legislativo Paulista. É um aprendizado a mais para somar o meu conhecimento e também depois de conhecer alguns candidatos, de pesquisar, eu fiquei mais interessada ainda. O RI é uma noção muito ampla de tudo, né? Ele traz um pouco de tudo, traz economia, traz política, negócios. Neste quarto e último encontro do ciclo Introdução à América Latina, o tema central foi a formação social da região. O debate abordou questões como colonialismo, racismo, desigualdades e a construção das sociedades latino-americanas. Para a professora Luciana, esse é um debate que merece ganhar cada vez mais espaço. Dentro do Brasil, né, em outros países da América Latina, a gente estuda muito as teorias europeias, né? Tudo muito eurocêntrico, né? Então, a partir do nosso território, estudar a partir de nós e dos nossos vizinhos. Acho que isso é muito importante. A discussão sobre a organização da sociedade latino-americana também passou pelos impactos da colonização. Para a professora Fernanda, muitas das marcas desse processo ainda estão presentes em diferentes aspectos da vida social e política. Considerando que a América Latina é um tema que fica muito marginalizado na sociedade, este instituto trazer essa discussão possibilita que as pessoas possam sair do lugar comum, né, das discussões rasas que nós vemos muitas vezes disseminadas na internet e aprofundar um pouco mais, fazer esse diálogo com a academia faz todo sentido para que nós possamos entender qual é realmente o nosso lugar enquanto latino-americanos e descolonizarmos, que é o que propõe Quijano no final da sua teoria. Ao longo dos 4 encontros, os alunos puderam ampliar um conhecimento sobre temas como a identidade dos povos latino-americanos, a economia, o direito e a formação social da região. Investigações conjuntas, temos pesquisadores que realizam a produção de artigos científicos, estão também na elaboração de propostas de cursos, né, para o segundo semestre. Então, a ideia nossa dessa parceria é poder justamente divulgar, realizar um intercâmbio não só acadêmico, científico, mas também cultural, para aproximar a população paulista da América Latina e das suas noções, digamos, centrais, né, a respeito do continente. A realização do ciclo foi possível graças à parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista e o Memorial da América Latina. A união das duas instituições visa ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer o debate sobre temas relevantes. As pessoas que acompanharam esse curso, elas puderam ter um panorama muito geral do que é a América Latina, todos os seus aspectos, né, todas as facetas que a gente trabalhou durante esses encontros. E acredito que isso permite que essas pessoas possam explorar mais ainda, né? Que elas possam se aprofundar nesses estudos e poder avançar aí na perspectiva de uma integração da América Latina. É um ciclo que se encerra, mas a gente já tem também um outro ciclo se iniciando. Então é um até logo, né? Ou seja, vai já começar um outro curso. A gente está só preparando, né, todos os trâmites formais para começar. Para quem acompanhou os debates, a experiência vai além da sala de aula. Essa forma de formação gratuita e aberta, ela é muito importante para fazer com que toda a população se forme e cada vez mais aprimore o seu conhecimento, né? É muito bom para agregar conhecimento a partir de conceitos teóricos, mas também para um conceito de relações interpessoais entre outras pessoas, para que a gente consiga se conectar e conhecer outras pessoas também dentro da nossa própria área. E agora o Plenário em Ação faz um rápido intervalo. Continue com a gente. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Plenário em Ação. E uma audiência pública em defesa das FATECs da Zona Leste da capital e de outras unidades da instituição pelo Estado trouxe o debate sobre a educação pública para a LESP. A repórter Fernanda Camargo acompanhou. As imagens gravadas por estudantes da FATEC e divulgadas nas redes sociais acenderam o alerta sobre as condições de infraestrutura das unidades. As denúncias motivaram a realização de uma audiência pública na Alesp. O encontro convocado pelo deputado Carlos Janazzi, em conjunto com o diretório acadêmico da FATEC, na Zona Leste,
reuniu estudantes, representantes de entidades e especialistas para discutir os desafios enfrentados pela educação tecnológica no estado. As nossas universidades recebem pouquíssimos investimentos e as ETECs e FATECs também recebem um investimento muito baixo. E aí não tem reformas nas ETECs, nas FATECs, não tem uma boa alimentação, né? Todas essas reclamações são extremamente pertinentes. Eu tenho visitado ETECs e FATECs, é um absurdo. Além dos problemas estruturais relatados pelos alunos, a audiência também debateu questões que afetam toda a rede das FATECs, como a necessidade de mais investimentos, a criação de políticas de permanência estudantil e a implantação de restaurantes universitários. Segundo o Diretório Central dos Estudantes, muitos alunos enfrentam dificuldades para permanecer nos cursos por falta de auxílios financeiros e de estrutura adequada para os estudos. É um prédio já antigo, com um pouco mais de 20 anos, que vem sofrendo alguns problemas de infraestrutura, né? Como falta de água, fiação muito antiga, inclusive alguns anos atrás pegou fogo por causa disso, né? De fiação antiga. Era uma sala de lazer dos alunos que perderam, inclusive por causa disso, que hoje já não tem mais. Algumas salas de aulas que estão sem piso, banheiros faltando porta, pia. Então hoje a gente reivindica para a Zona Leste em específico arrumar o prédio, né? Outra cobrança apresentada durante o encontro foi a regulamentação das bolsas de permanência estudantil, aprovadas há anos, mas que, segundo os representantes dos alunos, ainda não foram implementadas. A ausência de bandejões também foi apontada como um dos principais obstáculos para estudantes de baixa renda. A permanência dos estudantes na instituição, que isso vai muito além da promoção de vagas, a permanência dos estudantes exige algumas outras coisas, dentre elas ferramentas de trabalho. As FATECs hoje estão carentes de laboratório, a FATEC hoje está carente de recursos, a FATEC hoje não tem bandejão, na sua grande maioria, para os estudantes se alimentarem. Ao fim da audiência, estudantes e representantes de entidades reforçaram a necessidade de mais atenção às faculdades de tecnologia do estado. As reivindicações apresentadas serão encaminhadas aos órgãos responsáveis na expectativa de que as demandas saiam do papel e se transformem em melhorias concretas para a comunidade acadêmica. E hoje aqui a nossa luta é para tentar, de alguma maneira, fazer o governo do estado de São Paulo olhar para a FATEC como ele olhou para a Unicamp, a Unesp e a USP em alguns momentos. Profissionais da educação estadual de Itapevi foram homenageados aqui na Lespe. A cidade conquistou o selo diamante na qualidade educacional. O repórter Bruno Oliveira acompanhou a cerimônia. A cerimônia reuniu gestores da Unidade Regional de Ensino de Itapevi, na Grande São Paulo. A premiação reconheceu o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e destacou a evolução dos indicadores de aprendizagem e permanência dos estudantes nas salas de aula. A homenagem foi proposta pela deputada professora Camila Godoy. As certificações foram concedidas às escolas que cumpriram metas rigorosas estabelecidas pela Secretaria Estadual da Educação e apresentaram desempenho de destaque em diferentes indicadores. E nós sabemos as metas que eles têm para bater, muitas planilhas, índices e muita coisa assim para entregar. Então a gente sabe que aqui eu não tenho dúvida que foi assim uma dedicação de muitas horas de trabalho, de dedicação mesmo para que essas notas fossem alcançadas com excelência. Entre os critérios avaliados para a premiação estão a manutenção da frequência escolar acima de 80% e a evolução significativa das notas dos alunos. Os resultados refletem o esforço conjunto de gestores, professores, funcionários, estudantes e famílias na construção de um ambiente favorável à aprendizagem. Os diretores estão se sentindo vistos, né? O trabalho que eles desenvolvem arduamente, duramente, está sendo visto e a comunidade escolar, né, no entorno acredita, conhece, reconhece isso, mas agora num nível maior, né? Tanto de unidade regional como agora num evento como esse, que faz com que eles tenham mais gás, mais vontade de continuar melhorando e entregando os resultados que a gente precisa. A Fabiana foi uma das diretoras reconhecidas na cerimônia. Ela conta que o prêmio foi resultado do trabalho coletivo dos profissionais da escola. Eu cheguei numa escola muito carente,
que não tinha meta, não tinha nada. E aí nós criamos a meta de ser além da meta. Nós tínhamos que atingir 2,9 e nós atingimos 5,7. E claro que eu não fiz sozinha. Aliás, eu como diretora, eu só orientei. Quem fez foram os meus professores. Eles foram as peças fundamentais para isso aqui. Um ato solene aqui na Anesp homenageou o cônsul-geral da Itália em São Paulo. Domênico Fornara recebeu o colar de honra ao mérito legislativo, a mais alta honraria do Parlamento Paulista. O repórter Will Rafael acompanhou a cerimônia. O auditório Teotônio Vilela ficou lotado na noite desta quarta-feira. Autoridades, representantes do corpo diplomático e membros da comunidade italiana acompanharam a sessão solene que homenageou o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domênico Fornara. Fico muito emocionado, é uma grandíssima honra. Eu trabalhei ao longo dos últimos 4 anos muito perto da LESP, da Assembleia Legislativa, com o Paulo Fiorilla, que é o presidente da Frente Parlamentar Italo-Brasileira e agora também presidente da Comissão para os Assuntos Exteriores da LESP. Então, é muito trabalho que temos feito juntos nos últimos 4 anos, que é reconhecido com essa homenagem que eu de verdade aceito com grande humildade, com grande honra e muita satisfação. A entrega do colar de honra ao mérito legislativo foi uma iniciativa do deputado estadual Paulo Fiorilla. O cônsul Domênico, ele está concluindo os seus 4 anos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e ele volta para Roma. Nada mais justo de que da Assembleia ofertar essa homenagem a quem construiu parcerias. Parcerias no debate sobre os 150 anos da imigração, parcerias com eventos gastronômicos, parceria com empresas italianas que estão aqui em São Paulo e que tem uma importância muito grande. Então é por isso que a gente está fazendo essa homenagem justa e necessária ao cônsul Domênico Fornara. Os laços entre os dois países vão muito além da diplomacia. A imigração italiana ajudou a construir parte da história de São Paulo e deixou marcas na cultura, na economia e nas tradições do estado. Tenho assim muita estima pelos italianos e me sinto aqui assim com a responsabilidade de bem receber o nosso querido cônsul Domênico Fornara, para que tem tido uma relação tão positiva com a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, federais e homens e mulheres públicas em geral. Além do reconhecimento, a noite também teve espaço para muitas emoções. A cônsul adjunta da Itália em São Paulo, Mariana Haddad, recordou os anos de trabalho ao lado de Domênico. É uma honra para todos nós, né? Porque, claro, para nós ele é a nossa guia, é o nosso maestro, que nos dá a linha para seguir ao longo desses anos juntos. E espero que vou ser na altura de continuar o seu legado também, que ele volta na Itália e de continuar um bom trabalho. Na despedida, Domênico deixou claro que leva consigo muito mais do que lembranças profissionais. Temos mais de 30 milhões de italianos, de italodescendentes aqui no Brasil, que são naturalmente uma base fortíssima, não? Para as trocas bilaterais, para compartilhar cultura, para agilizar negócios, para trabalhar juntos por assuntos sociais, políticos. Então, foi um período excepcional, e foi um período excepcional porque temos muita possibilidade também de aumentar as nossas trocas. Este mandato dos 94 deputados estaduais aqui da LESP caminha para o último semestre. Para fechar essa legislatura, o Plenário em Ação exibe a série Meu Mandato em 3 Minutos. Convidamos os parlamentares a resumirem o que fizeram de melhor durante estes 4 anos atuando na Assembleia Legislativa de São Paulo.
uma forma de celebrar o trabalho deles e compartilhar com os eleitores o que foi feito na Casa do Povo, dentro e fora dos gabinetes. Hoje trazemos o depoimento da deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Ela tem atuado no combate à violência doméstica e abusos contra mulheres, crianças e idosos, e também na defesa da liberdade religiosa. Vamos ouvi-la. Bem, são muitos anos defendendo direitos fundamentais, mas naturalmente, no Parlamento de São Paulo eu tive a oportunidade de transformá-los em legislações. Eu quero destacar aqui os dois principais pilares da minha atuação no Parlamento Paulista, que é o combate à violência doméstica, que inclui a defesa dos mais vulneráveis, crianças e adolescentes, idosos, pessoa com deficiência e mulheres. E o outro pilar, o combate à intolerância religiosa ou a defesa da liberdade religiosa. E estes dois temas foram objeto de 4 importantes legislações. Dentre os mais de 60 projetos de lei propostos, 8 leis aprovadas, eu quero destacar a Lei 17.337 de 2021, que cria o primeiro programa escolar de combate ao abuso sexual e violência doméstica contra crianças e adolescentes. Ele consiste na criação de um curso de capacitação de professores para que eles estejam aptos a ministrar este tema desafiador em sala de aula conforme a faixa etária, mas que também estejam aptos a identificar os sinais que as vítimas emitem. Quero destacar ainda a Lei 17.346 de 2021, que é a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, a 4ª lei do mundo com este nível de inclusão, que garante no Estado de São Paulo aos religiosos o direito de escolher, de professar e de se organizar em torno da religião que escolheu. Essa lei se subdivide em 3 partes principais, uma parte educativa, porque eu creio em educação, para transformar realidades, mas também prevê direitos coletivos e individuais e, finalmente, a última parte, que prevê sanções administrativas para todo aquele que cometer ou praticar intolerância neste Estado. Quero ainda destacar a lei que cria obrigatoriedade para que estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e casas noturnas possam prestar assistência a mulheres vítimas de violência ou que estejam em situação de risco. Esta lei originou o protocolo do nosso governador Tarcísio Não Se Cale. Este protocolo certifica estabelecimentos que se comprometem com a prestação desta assistência, bem como capacita funcionários, garçons, para que estejam também aptos a prestar a assistência prevista em lei. Finalmente, quero destacar a Lei 17.186 de 2019. A minha primeira lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo, que inclui no calendário oficial deste Estado o dia da campanha Quebrando o Silêncio. É uma campanha da Igreja Adventista, mas não é religiosa, é de utilidade pública. E ela promove a conscientização sobre a importância de denunciar, né, de quebrar o silêncio. O silêncio é o maior obstáculo para se combater violência doméstica. A série Meu Mandato em 3 Minutos vai trazer mais depoimentos de outros deputados e deputadas da Lespe ao longo das próximas semanas. Não perca! O Plenário em Ação de hoje fica por aqui. Siga acompanhando tudo o que acontece no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista pelas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. E claro, um bom jogo do Brasil para todos nós. Muita sorte à seleção brasileira e que venha o Hexa. TV Alesp, tudo a ver com o estado de São Paulo.